Resolva as potências. Aqui eu tenho uma potência onde a base é 3 e o expoente é 3. A base é o fator que se multiplica. E 3 é a quantidade de vezes, é o expoente, é a quantidade de vezes que o fator se multiplica. Ou seja, se eu tenho 3 elevado a 3, quer dizer que eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3. E agora é só fazer a multiplicação desses fatores. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 27. 30 elevado a 2. A base é 30, o expoente é 2. Isso quer dizer que eu vou multiplicar o 30, mas por ele mesmo, duas vezes. E 2 indica a quantidade de vezes que o 30 vai se repetir na multiplicação. Então, eu vou ter 30 vezes 30. 30 vezes 30 dá 900. Como você faz 3 vezes 3 dá 9, agora repete os dois zeros. 30 vezes 30, 900. 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Acabou a conta. Agora eu vou ter menos 2 elevado a 4. Agora eu tenho uma base negativa e o expoente par. Sabemos que quando eu tenho um expoente par, a base pode ser positiva ou negativa, o resultado vai ser positivo. Então, aqui eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, ele vai se repetir 4 vezes. O fator menos 2, que é a base, vai se repetir 4 vezes. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2, que dá 16. E aqui eu tenho menos por menos dá mais por menos dá menos, e menos por menos dá mais. Ou seja, positivo, eu posso colocar mais 16 ou simplesmente 16. Agora eu tenho menos 8 elevado a 3. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. A gente já sabe que o resultado vai negativo, mas vamos fazer aqui a conta para verificar como é que vai dar. Então, vamos lá. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8 dá 512. Nós sabemos que se a base é negativa e o expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Mas vamos conferir. A gente já saberia isso sem fazer jogo de sinal. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Simples assim. Agora eu tenho menos 1/4 menos 1/4 elevado a 4. Perceba que esse menos ele está fora dos parênteses. Quer dizer que esse menos ele não tem que ser elevado ao 4. A gente sabe que quando tem um expoente par, o resultado é positivo. Só que a base aqui é positiva. Esse menos aqui, ele não faz parte da potência, ele está fora dos parênteses. Então, se eu for fazer, eu tenho que fazer assim, menos 1/2, pode usar parênteses ou não, vezes 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2. No caso, ele não é contado como parte da base, como sinal da base. Ele está fora dos parênteses. Então, a gente sabe, vou repetir esse menos, e agora é só fazer a multiplicação desses fatores. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, vai ser menos 1 sobre 16. Se esse menos ele estivesse dentro dos parênteses, com certeza ia dar positivo. Como assim, professora? Como ia dar positivo? Ia ser da seguinte forma. Se ele fosse dentro dos parênteses, vou fazer aqui. Menos 1/2
elevado a 4. Então, a resposta já seria diferente. Ela seria menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio. Por quê? Porque o menos, ele está dentro dos parênteses, então ele faz parte da base. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos por menos dá mais por menos dá menos e menos por menos dá mais. E agora é só multiplicar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Ou seja, ele dá positivo. Agora, eu tenho aqui uma base negativa, mas eu tenho também um expoente negativo. O que é que eu vou fazer quando eu tenho uma base expoente negativo? Eu tenho que inverter a base. E qual é o inverso de 10? 1 sobre 10. Como ele está negativo, ele vai ficar menos 1 sobre 10. Que ao inverter a base, eu elimino o sinal do expoente. Então, ele vai ficar aqui positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Mas vamos fazer aqui a conta. Menos 1/10 vezes menos 1/10. Pode até fazer direto. Menos por menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. E 10 vezes 10 dá 100. Ou seja, eu tenho aqui 1 centésimo, que é a mesma coisa que 0,01. Pronto. Agora eu tenho menos 2 elevado a 4. Perceba que esse menos 2 não está dentro de parênteses. Ou seja, então, só o 2 que é elevado a 4. Só o 2 que é elevado a 4. O menos não. Por quê? Porque ele não está dentro de parênteses. Porque quando está dentro de parênteses, tudo que está aqui dentro está elevado ao expoente. Como ele não está, ele não faz parte da base. Como a base é positiva, resultado positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Mas esse menos não faz parte da base. Então, vai ser 2. Lembra que aqui no outro eu usei parênteses, mas não precisa. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. O menos eu vou repetir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? E está respondida a questão.